Alguma vez você já se sentiu sobrecarregado pelas lutas da vida? Talvez seja uma situação que pareça impossível de resolver, ou uma carga que você carrega há tanto tempo que já o esgota mais do que você consegue suportar. Hoje, quero que você se agarre a esta promessa. Deus luta as suas batalhas e a vitória dele está garantida. Não importa quão grandes sejam os desafios ou quão pequenas pareçam suas forças. O poder dele está com você e fará aquilo que você não pode. Fique comigo, porque nos próximos minutos vamos descobrir como confiar em Deus pode transformar suas batalhas em testemunhos da fidelidade e do amor dele. Enquanto você ouve, pense nessa luta que você está enfrentando agora e apresente-a em seu coração, sabendo que ele já está lutando por você. Vamos começar. Número 1. Orar sem fé, a ponte quebrada para Deus. Sabe de uma coisa? Às vezes oramos, mas no fundo não acreditamos de verdade que algo vai acontecer. É como se nossas palavras fossem apenas um som lançado no ar, sem direção. A fé, essa confiança absoluta de que Deus ouve e responde, é o motor que dá poder à oração. Sem ela, nossas palavras ficam vazias, sem força. Hebreus 11:6 deixa isso claro. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque quem se aproxima dele precisa crer que ele existe e que recompensa os que o buscam com sinceridade. Você já pensou nisso? Orar sem fé é como tentar atravessar uma ponte quebrada. Não leva a lugar nenhum. É essencial reconhecermos esse erro. Orar sem fé. Se não o fazemos, caímos num ciclo de frustração, nos perguntando por que nossas orações não funcionam. Mas isso não é para nos culpar, e sim para aprender e corrigir. Deus deseja que nossas orações sejam poderosas e transformadoras. Mas para isso, precisamos ser honestos conosco mesmos. Será que realmente acreditamos que Ele pode responder? Se a resposta for não, então é hora de trabalhar nossa fé, de reconstruir essa ponte firme que liga nosso coração ao de Deus. A fé é esse elo invisível, essa ponte segura que nos conecta com o céu. É a confiança de que Deus não apenas escuta, mas age conforme a sua vontade. Quando oramos duvidando, é como se afastássemos esse elo. Tiago 1,6 nos adverte: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar. A dúvida é um inimigo silencioso que sabota nossas orações, não porque Deus não quer responder, mas porque nós mesmos bloqueamos a bênção com a nossa falta de confiança. Você se lembra do centurião romano? Aquele homem não precisou ver milagres ou sinais grandiosos. Ele apenas disse: Senhor, dize uma só palavra, e o meu servo será curado. Que fé extraordinária! Jesus ficou maravilhado e afirmou que não havia encontrado fé semelhante em todo o Israel. E a mulher que sofria de hemorragia? Ela pensou: se eu apenas tocar no manto de Jesus, serei curada. Não pediu garantias, não esperou explicações, apenas agiu com fé, e a fé dela a salvou. Agora, não se preocupe se você sente que sua fé não é tão forte. Até os próprios discípulos de Jesus pediram: Senhor, aumenta a nossa fé. Sabe por onde começar? Reserve tempo para ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17 nos ensina: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Encha-se das Escrituras, pois cada promessa é uma semente de fé plantada em seu coração. E quando vier a dúvida, seja sincero com Deus. Diga como aquele pai em Marcos 9:24: creio, ajuda-me na minha incredulidade. Lembre-se também que a fé não é apenas um sentimento, é ação. Tiago 2 nos lembra: a fé sem obras é morta. O que isso significa? Que a sua confiança em Deus precisa se refletir nas suas atitudes. Se você diz que crê, então haja como alguém que realmente confia que Deus está no controle. E por fim, não se esqueça, o Espírito Santo é o seu aliado nessa caminhada. Ele te fortalece e te ajuda a orar quando você não sabe o que dizer.
E quando você ora com fé, algo muda dentro de você. A ansiedade perde força, o medo perde espaço, porque você sabe que está nas mãos do Deus que pode tudo. Número 2. Deuteronômio 24. Pois o Senhor, seu Deus, é quem vai com você para lutar por você contra os seus inimigos e para lhe dar a vitória. Às vezes enfrentamos momentos em que sentimos que o peso do mundo está sobre nossos ombros. Situações que parecem grandes demais, complicadas demais para lidar. Nesses momentos, não seria maravilhoso saber que você não está sozinho? Que o Deus do universo não está apenas ao seu lado, mas lutando ativamente as suas batalhas? Deuteronômio 24 nos revela algo que pode transformar completamente a forma como encaramos nossas lutas. Pois o Senhor, seu Deus, é quem vai com você para lutar por você contra os seus inimigos e para lhe dar a vitória. E sim, isso inclui os seus problemas mais difíceis, aqueles que parecem impossíveis de vencer. Deus não é um observador passivo. Sua promessa de estar conosco não é apenas uma companhia silenciosa. É ação, é poder, é intervenção direta. A presença de Deus na sua vida não é simbólica nem abstrata. Ela é real, ativa, viva. Pense nisso. Você já se sentiu como se estivesse em uma batalha que simplesmente não pode vencer? Talvez com problemas familiares, financeiros, de saúde, ou até mesmo batalhas dentro do seu próprio coração. Pois bem, você não precisa lutar sozinho. Deus é um guerreiro que nunca conhece a derrota. Ele toma a dianteira das suas lutas e enfrenta por você aquilo que você não consegue vencer. E o mais incrível, a vitória já está garantida. Isso não quer dizer que tudo será fácil, mas significa que o poder dele é maior do que qualquer adversidade. Às vezes, tentamos lutar com nossas próprias forças, não é? A gente se esforça, faz planos, tenta controlar cada detalhe. E embora isso não seja errado, existe um limite para o que conseguimos fazer. A verdadeira vitória não depende do nosso desempenho, mas da fidelidade de Deus. Ele já prometeu lutar por nós, e sua vitória será também a nossa vitória. Mas isso não é apenas teoria ou palavras bonitas, é uma realidade prática. Enfrentar seus desafios, sabendo que Deus está com você, muda tudo. Em vez de ser consumido pela ansiedade ou pelo medo, você pode caminhar com confiança. Saber que você não está sozinho elimina o pavor e te dá uma coragem que jamais encontraria por conta própria. E tem algo ainda mais lindo nisso tudo. Deus não luta apenas por multidões. Ele luta por você. Sim, por você, individualmente. Sua relação com Deus é única. Ele conhece cada detalhe da sua vida, cada medo, cada preocupação, cada fraqueza. Seu compromisso com você é firme, inabalável, eterno, e a fidelidade dele nunca falha. Neste mundo cheio de incertezas, ter a Deus como seu defensor pessoal é a maior segurança que você pode ter. E sim, isso também implica reconhecer que não conseguimos vencer sozinhos. E tudo bem. Reconhecer nossa dependência de Deus não é fraqueza, é sabedoria. Isso nos liberta da exaustão de tentar controlar tudo e nos ensina a descansar no seu poder. Porque deixa eu te lembrar de uma verdade que muda tudo. Deus não está apenas com você. Ele está lutando suas batalhas. E sua promessa de vitória é segura. No final, as lutas não trazem apenas vitórias externas. Elas transformam nosso interior. Cada vez que confiamos em Deus no meio da batalha, nossa fé cresce, nosso espírito amadurece, nos tornamos mais confiantes no amor e no poder dele. Além disso, nossa vitória se torna um testemunho vivo. Quando os outros veem o que Deus fez em nossa vida, isso os inspira a buscá-lo também, porque uma fé que é visível tem o poder de transformar não apenas a nossa vida, mas a vida de todos ao nosso redor. Então, da próxima vez que você se encontrar no meio de uma batalha, lembre-se disso. Deus não está apenas com você.
Ele está lutando por você. E a vitória é sua. Avance com confiança, porque com Ele ao seu lado não há inimigo que possa te vencer. Número 3, Romanos 8:37. Em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Às vezes, a vida nos golpeia com tanta força que parece impossível se levantar. Problemas no trabalho, relacionamentos quebrados, doenças, ou até mesmo aquela angústia silenciosa de não nos sentirmos suficientes. Mas você sabia que, em Cristo, você não apenas pode superar esses desafios, como já é mais que vencedor? Romanos 8:37 nos lembra: em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Não apenas vencedores, mais que vencedores. É uma declaração tão poderosa que muda completamente a maneira como enfrentamos nossas lutas. Você sabe o que significa ser mais que vencedor? Não se trata apenas de vencer. É sair da batalha não apenas com a vitória, mas com o coração fortalecido, a fé renovada e uma lição que transforma a sua vida. Cristo não nos prometeu uma vida sem dificuldades. Na verdade, o versículo menciona em todas estas coisas, se referindo à tribulação, angústia, perseguição e tantas outras provações. Mas aqui está o ponto. Essas coisas não têm a última palavra. Elas não são o fim da nossa história. Em Cristo, nosso destino já está selado e é de vitória. E essa vitória não vem da nossa força, mas do amor incondicional de Cristo. O amor sacrificial dele na cruz é o que nos dá força para enfrentar qualquer coisa. Pense nisso, o mesmo amor que levou Jesus a entregar a própria vida por você é o amor que hoje te sustenta. E esse amor não é temporário, não é condicional, é um amor que nunca falha. É justamente esse amor que garante que, aconteça o que acontecer, você nunca estará sozinho nas suas batalhas. Uma das verdades mais transformadoras de compreender isso é que nós já não lutamos para vencer. Lutamos desde a vitória. Consegue perceber a diferença? Não estamos batalhando para ver se conseguimos vencer. Cristo já venceu a maior batalha, a do pecado e da morte. E porque Ele venceu, você também pode vencer. Isso muda completamente a nossa perspectiva. Em vez de focar no tamanho dos problemas, olhamos para o tamanho do nosso Deus. E quando adotamos essa mentalidade de vitória, nossa vida começa a refletir isso. Talvez você esteja enfrentando problemas familiares que parecem insolúveis. Ou talvez sua saúde tenha sido um desafio constante. Mas saber que Cristo está com você, que o amor dele é a sua força, permite que você enfrente essas situações com uma confiança que nenhum outro lugar pode oferecer. Isso não significa que os problemas vão desaparecer imediatamente, mas significa que você pode enfrentá-los com uma esperança firme. E tem mais. Essas provações não são em vão. Deus as usa para nos moldar, nos ensinar, nos tornar mais dependentes dele. Cada desafio é uma oportunidade de crescer em fé e de experimentar o poder dele de novas maneiras. Além disso, nossas vitórias não são apenas nossas. Elas se tornam um testemunho vivo. Quando outros veem como Deus te sustentou, como o amor dele foi tua força para continuar, isso pode inspirá-los a buscar a Deus também. E sabe o que é mais maravilhoso? Nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os erros que cometemos, nem os nossos medos mais profundos. Essa é a verdade que nos dá segurança. Essa é a verdade que nos permite caminhar com confiança, mesmo no meio das maiores tempestades. Porque não importa o que você enfrente, em Cristo, a vitória já é sua. Por isso, hoje eu te convido a viver a partir dessa vitória. Não permita que as circunstâncias definam quem você é. Deixe que o amor de Cristo seja sua força, sua direção e seu refúgio. Porque sim, as provações são reais. Mas o amor de Deus é ainda mais.
E é nesse amor que somos mais que vencedores. Número 4. 2 Crônicas 21. E disse: Não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Às vezes, a vida parece uma batalha constante, problemas que surgem sem aviso, situações que parecem impossíveis de resolver, como se uma multidão de desafios estivesse bem diante de você. Talvez hoje você se sinta assim, cansado, sem forças para continuar. Mas aqui está o que Deus te diz em 2 Crônicas 25. Não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Deixa eu te dizer, essas palavras não são apenas um consolo, são um convite, um chamado para soltar o controle e descansar no poder de Deus. Há momentos na vida em que enfrentamos inimigos que parecem grandes demais para nós. Problemas familiares, doenças, dívidas, conflitos internos. É fácil se sentir pequeno, incapaz de lutar contra tudo isso. Mas preste atenção no que Deus diz. Não tenham medo. Ele não minimiza o que você está enfrentando. Ele reconhece que é real. Mas também te lembra, você não precisa temer, porque você não está sozinho nessa luta. E a segunda parte dessa promessa é tão poderosa quanto: não se desanimem. E isso, a gente sabe, é difícil. Quando a luta dura muito tempo, é fácil perder a esperança. O desânimo pesa, drena as forças, torna a batalha ainda mais difícil. Mas Deus te pede, mantenha a fé, continue crendo porque Ele está no comando. A batalha não é sua, é dele, e isso muda tudo. Pense bem, quantas vezes tentamos resolver tudo com as nossas próprias forças? Nos desgastamos tentando controlar o incontrolável, planejando cada detalhe, lutando cada batalha com nossas habilidades limitadas. Mas Deus está dizendo, você não precisa fazer isso sozinho, deixe comigo. Quando permitimos que Deus assuma a batalha, algo incrível acontece. Encontramos descanso. Isso não quer dizer que os problemas vão desaparecer imediatamente, mas quer dizer que o peso não está mais sobre nossos ombros. Sabemos que o resultado já não depende de nós. E aqui está o mais impressionante. Deus não apenas luta nossas batalhas, Ele nunca perde. Seu poder é incomparável e seus planos são perfeitos. Lembra do que Ele fez com o povo de Israel? Eles não precisaram levantar uma espada. Simplesmente confiaram, louvaram a Deus e Ele fez o resto. Isso nos mostra algo poderoso. Louvar no meio da batalha não é apenas um ato de fé. É uma declaração de que confiamos totalmente que Deus já venceu. Talvez você pense, isso é lindo, mas como eu aplico na minha vida? Primeiro, identifique essa batalha que te tem exausto. Pode ser um problema familiar, uma luta interna com o medo, a ansiedade ou algo que parece grande demais para resolver. Depois, entregue isso a Deus. Fale com Ele. Diga, Senhor, essa batalha é tua e confie que Ele vai agir. Quando fazemos isso, experimentamos algo que não tem preço: a paz. Aquela paz que só vem quando deixamos de tentar controlar tudo e permitimos que Deus assuma o controle. E o melhor de tudo, quando Deus vence a batalha, nossa fé cresce. Vemos seu poder em ação e percebemos que podemos confiar nele, de novo e de novo. Então hoje lembre-se, você não precisa lutar sozinho. Deus está contigo, pronto para tomar a batalha em suas mãos. Entregue suas lutas, louve em meio ao caos e descanse na promessa. Quando Deus luta por você, a vitória sempre é certa. Número 5, Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. O medo, esse sentimento que às vezes parece tomar conta de tudo. Você já se sentiu paralisado por ele? É humano sentir medo. Mas aqui está a boa notícia.
Ele não precisa te controlar. Em Isaías 41:10, Deus nos dá uma promessa que tem o poder de transformar completamente a forma como enfrentamos esses momentos difíceis. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Esse versículo não é apenas uma frase bonita para se lembrar. É um lembrete constante de que não estamos sozinhos. Mesmo nas nossas maiores lutas, Deus fala com clareza: não temas. Não porque o medo não exista, mas porque ele não precisa dominar nosso coração. E por quê? Porque ele está conosco. A presença de Deus é constante. Não importa quão escura seja a situação, saber que o Criador do universo está ao seu lado muda tudo. Enfrentar um desafio sozinho é muito diferente de enfrentá-lo com a certeza de que o Deus Todo-Poderoso está caminhando com você, guiando você, lutando por você. O desânimo, por sua vez, pode ser tão pesado quanto o medo. Às vezes, não é o medo que nos trava, mas o cansaço da alma. As situações difíceis, os fracassos, as decepções, tudo isso rouba nossa força. Mas Deus diz: não te assombres. Ele não está pedindo que você ignore suas emoções. Ele sabe exatamente pelo que você está passando, mas também sabe que a força dele é suficiente para te levantar, mesmo quando você sente que não tem mais nada para oferecer. E aqui está algo ainda mais especial. Deus não é um conceito distante, nem um ser abstrato que observa de longe. Ele diz: eu sou o teu Deus. Você percebe o quão pessoal é isso? Não é o Deus de alguém, é o seu Deus. Um Deus que te conhece, que te ama profundamente e que está comprometido com você de forma única. A relação dele com você é tão íntima que você pode ir até ele com tudo o que tem, sem filtros, sem medo. E a promessa de fortalecer você não é apenas para os grandes momentos da vida. É para o cotidiano, para aquelas manhãs em que você não tem vontade de sair da cama, para os dias em que tudo parece sair do controle. Nesses dias, Deus diz: eu te fortaleço. E ele não para por aí. Ele também diz: certamente te ajudarei. Essa palavra, certamente, é uma garantia. Não é um talvez ou quem sabe. É um fato. A ajuda dele está disponível sempre. E quanto àqueles momentos em que parece que vamos cair, aqueles em que não há mais esperança visível, Deus promete: eu te sustento com a minha destra. Imagine a mão poderosa de Deus te segurando firme para que você não caia. Não importa quão forte seja a tempestade, a mão dele é mais forte. Talvez hoje você esteja enfrentando um medo específico, o medo do futuro, da solidão, do fracasso. Ou talvez você esteja simplesmente desanimado porque a vida não saiu como você esperava. Seja qual for sua situação, lembre-se desta verdade. Deus não apenas está com você, Ele está ativamente te ajudando, te fortalecendo e te sustentando. A justiça dele garante que tudo o que ele faz será para o seu bem. O medo e o desânimo, na verdade, podem se tornar oportunidades para crescer em fé, porque quando entregamos o controle a Deus, encontramos uma paz que não vem deste mundo. Essa paz nos liberta e também pode inspirar outros. A sua vitória sobre o medo pode ser o testemunho que alguém precisa para ter esperança. Por isso, não temas, confie. Deus está contigo, hoje e sempre. Ele te sustenta, te fortalece e te guia. O amor dele nunca falha. E a promessa dele é segura. Descanse nessa verdade. Número 6, Salmo 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Existem dias em que parece que tudo está desmoronando, não é? Aqueles momentos em que a vida nos atinge com tanta força que parece não haver saída. Mas deixa eu te dizer algo que pode mudar a sua perspectiva. Não importa o quão grandes sejam as suas dificuldades, você sempre tem um refúgio seguro. O Salmo 46:1 declara isso de forma tão clara e poderosa.
Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Essas palavras não são apenas um consolo, são uma promessa viva. Deus está com você, pronto para ser esse lugar onde você pode se esconder, se fortalecer e encontrar ajuda. Imagine uma tempestade forte, com ventos e chuvas incessantes. Às vezes, a vida se parece exatamente assim, mas Deus é como uma casa firme no meio da tempestade, um lugar onde você pode entrar, fechar a porta e saber que está protegido. Ele não é um refúgio frágil ou temporário. A proteção dele é inabalável. Não importa o caos do lado de fora. Em Deus, você encontra estabilidade. E Ele não apenas te dá refúgio, Ele também te dá força. Já se sentiu fraco, sem energia para continuar? Todos nós já passamos por isso, mas Deus oferece força mesmo quando você sente que não tem mais nada para dar. O poder dele se aperfeiçoa justamente na nossa fraqueza. E isso significa que quando você não consegue mais, ele consegue. Algo incrível sobre Deus é que a ajuda dele está sempre disponível. Não importa a hora, o lugar ou o tamanho do problema. Talvez você pense, isso é complicado demais, ou até, isso é pequeno demais para levar até Deus. Mas não é. Para Deus, nada é grande demais e nada é pequeno demais. Sua presença é constante. Ele está ali em cada momento, mesmo quando você sente que ninguém mais está. Nos momentos de crise, quando tudo parece ruir, ir até Deus muda tudo. Talvez você esteja lidando com uma perda, uma doença, ou simplesmente atravessando uma fase de incerteza que não te deixa dormir. Deus não promete eliminar cada dificuldade imediatamente, mas Ele promete estar com você no meio delas. E essa presença dele traz paz, uma paz que vai além do entendimento humano, mas que guarda o seu coração mesmo quando a tempestade ainda não passou. E tem mais, quando você confia em Deus como seu refúgio, o medo perde o poder sobre você, porque você sabe que, aconteça o que acontecer, Ele está no controle. E isso não apenas te ajuda a enfrentar os desafios, te dá coragem para enfrentá-los de cabeça erguida. O amor dele, a força dele, a promessa de sua presença, tudo isso é maior do que qualquer medo. Talvez você esteja se perguntando, como posso experimentar isso? É simples, mas profundo. Vá até Ele. Fale com Deus. Diga o que te preocupa, o que te dói. Entregue a Ele suas cargas, seus temores, suas fraquezas. E confie que Ele vai te sustentar, porque Ele vai. Deus não é um refúgio só quando tudo vai bem. Ele é seu refúgio constante, mesmo nos piores dias. E não se esqueça de algo precioso. Quando você experimenta a Deus como seu refúgio, sua história pode ser luz para outros. Compartilhar como Ele te sustentou pode animar alguém que precisa saber que também há esperança para eles. Porque sim, todos enfrentamos tempestades, mas em Deus sempre há um lugar seguro. Então hoje, se você está se sentindo sobrecarregado, lembre-se, Deus está com você. Ele é seu refúgio, sua fortaleza, e sua ajuda nunca faltará. Apenas se aproxime dele e deixe que ele seja essa rocha firme nos seus dias mais difíceis. Número 7. 1 João 4,4. Maior é o que está em vocês do que o que está no mundo. É fácil se sentir sobrecarregado com tudo o que está acontecendo no mundo, não é? Problemas, injustiças, lutas internas, desafios que parecem grandes demais para enfrentar. Mas deixa eu te dizer algo que pode transformar completamente a forma como você vê tudo isso. Maior é o que está em vocês do que o que está no mundo. 1 João 4,4. Essa verdade não apenas te dá esperança, ela te garante que não importa o que você esteja enfrentando, a vitória já é sua, porque Deus está com você e vive em você. Quando a Bíblia diz que somos de Deus, ela está nos lembrando quem realmente somos. Não somos apenas pessoas perdidas tentando sobreviver às dificuldades da vida. Somos filhos de Deus. Pertencemos a Ele. E isso nos dá uma identidade especial.
Nossa identidade não está definida pelos nossos erros, fracassos ou nem mesmo pelas nossas conquistas. Ela está definida por quem Deus é e pelo fato de que Ele habita em nós. E isso muda tudo. Através do Espírito Santo, Deus não está apenas perto de nós. Ele vive dentro de nós. Pense nisso. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos está disponível na sua vida diária. Esse poder não é só para grandes milagres. Ele está presente nas pequenas batalhas do dia a dia. Está ali para te ajudar a superar uma conversa difícil, te dar sabedoria diante de decisões complexas ou te sustentar quando você sente que não pode mais continuar. E aqui está o mais incrível. Não existe força no mundo que seja maior que Deus. Nenhum problema, nenhuma tentação, nenhum inimigo tem mais poder do que Ele. Isso significa que, não importa o que você esteja enfrentando, seja uma doença, uma crise financeira, um conflito familiar ou os seus próprios medos, Deus é maior. E porque Ele é maior, você pode enfrentar qualquer coisa com confiança. Você não está lutando sozinho. Você não está em desvantagem. Você tem o Criador do universo ao seu lado. Muitas vezes, o problema nem é a batalha em si, mas o fato de esquecermos quem está conosco. Esquecemos que o poder de Deus está em nós. Esquecemos que não precisamos depender apenas das nossas forças. Mas quando lembramos dessa verdade, tudo muda. A nossa perspectiva muda. Deixamos de ver os problemas como montanhas impossíveis e passamos a vê-los como oportunidades para Deus mostrar seu poder. E isso também significa que não há motivo para temer. Por que ter medo, se o Deus que nunca perdeu uma batalha está dentro de você? O medo perde seu poder quando reconhecemos a grandeza de Deus. E o melhor de tudo, nós não estamos lutando por uma vitória, estamos lutando desde a vitória. Cristo já venceu o mundo, já venceu o pecado e a morte. E porque Ele venceu, você também pode vencer. Essa verdade fortalece nossa fé, nos dá uma confiança renovada em Deus e nos permite viver com esperança, mesmo em meio às dificuldades. E quando vivemos com essa confiança, também impactamos os que estão ao nosso redor. Nossa fé se torna um testemunho que inspira outros a buscar a Deus, a confiar nele e a experimentar seu poder. Então hoje, se você sente que o mundo está contra você, lembre-se, Deus é maior. Ele está com você, Ele vive em você e Ele nunca te deixará. O poder dele é suficiente para tudo o que você enfrentar. Levante seus olhos, confie nele e viva com a certeza de que a vitória já está garantida. Com Deus em você, não há nada que você não possa superar. Número 8. Isaías 54:17. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Às vezes as palavras podem ferir mais do que golpes, não é? Um comentário cruel, uma calúnia, uma crítica injusta. Outras vezes, os ataques não vêm em forma de palavras, mas de situações que parecem ter sido projetadas exatamente para nos derrubar. Mas há algo que Deus nos diz em Isaías 54:17 que muda tudo. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Essa promessa não é apenas um consolo, é um escudo. É a garantia de que, mesmo que os ataques venham, eles não terão poder para te destruir. Perceba, Deus não disse que as armas não seriam formadas. Ele sabe que enfrentaremos oposição, adversidades, tentações e críticas. Mas o que ele promete é que essas armas não prosperarão. Não importa quão forte pareça o ataque, ele não terá sucesso. Isso é poderoso demais para ignorar. Sim, haverá momentos em que você sentirá que o mundo inteiro está contra você, mas Deus já decretou que esses ataques não te derrotarão. E aqui está outra parte tão importante quanto: condenarás toda língua que se levantar contra ti. Às vezes, as palavras podem ser as armas mais cortantes, críticas duras, calúnias, acusações injustas.
Elas podem nos fazer sentir pequenos ou até nos fazer duvidar de quem somos. Mas Deus promete que Ele é quem justificará a verdade. Você não precisa se desgastar tentando se defender ou revidar. Deus é quem colocará tudo em seu devido lugar. Isso não só é libertador, mas também nos lembra que nossa confiança deve estar na justiça dele, não na nossa. E sabe o que é ainda melhor? Essa promessa não é algo que você precisa merecer, é a sua herança. Como filhos de Deus, isso já é parte de quem somos. Quando você está em Cristo, essa proteção e essa defesa vêm como parte do pacote. Não se trata do que você faz, se trata de quem você é nele. Mas então, o que fazemos enquanto enfrentamos esses ataques? Primeiro, confiamos em Deus como nosso defensor. Ele vê o que nós não vemos e está agindo a nosso favor, mesmo quando tudo parece estar contra nós. Segundo, não respondemos com maldade. Sim, isso é difícil. Especialmente quando sentimos que alguém nos feriu intencionalmente. Mas ao escolhermos o amor e a verdade, colocamos a justiça nas mãos de Deus, e Ele nunca falha. E tem mais. Quando sabemos que Deus está no controle, podemos viver com confiança. Nenhum plano contra nós pode prevalecer sobre o plano que Deus tem para a nossa vida. Sua soberania garante que o propósito dele sempre se cumprirá. Não importa o tamanho dos obstáculos. Além disso, a vitória já está garantida. Não importa quão forte seja a tempestade, Deus sempre leva os seus filhos ao triunfo. Isso não significa que os ataques não vão doer ou que as lutas não serão reais, mas significa que elas não têm a última palavra. Então, se hoje você se sente atacado, seja por palavras, situações ou até mesmo por seus próprios pensamentos, lembre-se dessa promessa: nenhuma arma forjada contra você prosperará. Você pode descansar na certeza de que Deus é o seu defensor, o seu escudo e o seu refúgio. Ele está lutando por você, mesmo agora, e a vitória dele já é sua. Confie nisso. Número 9. Isaías 43:2. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, e quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Todos nós enfrentamos momentos em que sentimos que as águas estão nos cobrindo. Situações tão avassaladoras que parece até que estamos perdendo o ar. Ou talvez você já tenha sentido o calor de um fogo tão intenso que achou que não conseguiria resistir. Mas Deus, em Isaías 43:2, nos deixa uma promessa extraordinária. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, e quando passares pelo fogo, não te queimarás. Isso não significa que não enfrentaremos provações. Significa que no meio delas nunca estaremos sozinhos. As dificuldades são inevitáveis. A vida é repleta de desafios, e as provações fazem parte da nossa experiência como seres humanos. Às vezes, elas chegam na forma de problemas financeiros, uma perda inesperada ou uma doença que muda tudo. Outras vezes, são tormentas internas como ansiedade, medo ou desânimo. Mas aqui está o mais importante. Deus não nos promete uma vida sem problemas. Ele promete sua presença constante. Ele diz: eu estarei contigo. Essas palavras não servem apenas como consolo. Elas nos fortalecem. Porque quando você sabe que Deus está com você, você pode enfrentar qualquer coisa. As águas nesse versículo representam essas situações que parecem te arrastar. Momentos em que tudo parece fora de controle e você sente que vai afundar. Talvez hoje você esteja se sentindo assim, como se a correnteza estivesse forte demais. Mas Deus diz: você não vai se afogar. A promessa é clara. As circunstâncias podem ser intensas, mas elas não vão te destruir. Ele está ali como um salva-vidas em meio à tempestade, te sustentando quando você sente que não consegue mais. O fogo, por sua vez, simboliza aquelas provações mais intensas, as que não só doem,
mas também te transformam. Já passou por algo tão difícil que parecia que iria te consumir completamente? O fogo purifica, mas também queima. Ainda assim, Deus nos assegura que, por mais intenso que seja o fogo, ele não nos consumirá. Ele é como um escudo que nos protege, permitindo que a prova nos transforme para o bem, sem nos destruir. E isso é o que torna essa promessa tão poderosa. Deus não apenas está presente, ele nos protege. A presença dele não é passiva. Deus está contigo, te segurando, fortalecendo tua fé, garantindo que você vai sair do outro lado mais forte. Isso não quer dizer que a prova será fácil, mas significa que você não estará sozinho e não será derrotado. Quando enfrentamos crises, seja uma perda, uma doença, um conflito, lembrar dessa promessa muda tudo. Ela nos dá esperança, porque sabemos que as provações são temporárias e que Deus está usando até as dificuldades para o nosso bem. Ele está nos refinando, nos moldando, nos preparando. E, acima de tudo, há um Deus que caminha conosco em cada passo. Então, se hoje você sente que está passando por águas profundas ou atravessando um fogo intenso, lembre-se desta verdade. Deus está com você. Ele não te abandonará. Sua presença é o teu refúgio, sua promessa é tua fortaleza e seu amor é tua esperança. Aconteça o que acontecer, você pode confiar. Você sairá do outro lado mais forte, mais firme e mais cheio da paz que só Ele pode dar. Número 10. Zacarias 4:6. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Às vezes, por mais que tentemos, sentimos que nossas forças não são suficientes. É como correr em direção a uma meta que está sempre um pouco mais distante. Talvez você esteja lutando com um projeto que parece impossível, com um sonho que ainda não se realizou ou com uma situação que simplesmente não consegue mudar. E nesses momentos, não é frustrante sentir que, apesar de todo o esforço, ainda não é o bastante? Mas aqui está o que Deus nos diz em Zacarias 4:6. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Essa palavra nos lembra que nossas forças humanas, embora necessárias, não são tudo de que precisamos. O que realmente faz a diferença é o poder do Espírito Santo. É importante reconhecer nossas limitações. Muitas vezes pensamos que, se trabalharmos mais, se formos mais fortes ou mais capazes, conseguiremos alcançar tudo o que desejamos. Mas a verdade é que nossas forças têm um limite. Chega um ponto em que nossos recursos, habilidades e até nossa resistência emocional não são suficientes. E tudo bem, porque não fomos criados para carregar tudo sozinhos. Deus nos convida a deixar de depender apenas do que podemos fazer e passar a confiar no que Ele pode fazer através de nós. O Espírito Santo é a fonte desse poder que vai além das nossas capacidades. É como tentar acender uma luz. Você pode ter a lâmpada e o interruptor, mas sem eletricidade nada acontece. O Espírito de Deus é essa eletricidade em nossa vida. Ele não apenas nos dá forças, ele nos guia, nos capacita e nos consola nos momentos mais difíceis. Não é um poder que podemos produzir por nós mesmos, mas está disponível a todos os que o buscam. Deus nos chama a ir além dos recursos humanos. No versículo, são mencionados o exército e a força, símbolos das ferramentas que o mundo considera essenciais para alcançar sucesso. Mas Deus diz que não é por meio dessas coisas, e sim pelo seu Espírito. Isso não significa que deixamos de fazer a nossa parte. Significa que aprendemos a confiar que quando as nossas forças se esgotam, o poder de Deus é mais que suficiente. Pense nas metas e desafios que você enfrenta. Talvez esteja trabalhando em algo grande, algo que parece fora do seu alcance. Ou talvez esteja diante de obstáculos que te fazem se sentir pequeno. Mas quando confiamos no Espírito de Deus, nossas metas e sonhos não dependem apenas do que podemos fazer.
e sim do que Ele pode realizar através de nós. Isso muda tudo. Render-se ao poder do Espírito é um ato de humildade. Dizer: Senhor, eu não consigo sozinho, eu preciso de Ti. Isso não é fraqueza, é sabedoria. É entender que o poder dele é ilimitado e perfeito, enquanto o nosso é limitado e passageiro. Além disso, o Espírito Santo não apenas nos fortalece, ele nos orienta. Ele nos mostra quais passos dar, quais decisões tomar e nos consola quando enfrentamos o fracasso ou o desânimo. Se olharmos para as Escrituras, veremos que homens e mulheres que fizeram grandes coisas dependeram do Espírito. De Moisés aos apóstolos, nenhum deles confiou apenas em si mesmo. Foi o Espírito de Deus que os guiou ao propósito que ele tinha para cada um. Hoje, Deus te convida a viver pelo Espírito. Busque ser cheio dele por meio da oração, da meditação na palavra e da fé. Pare de tentar acender a luz com suas próprias forças. Permita que o poder dele flua através de você, porque não é com exército nem com força, mas com o Espírito de Deus que o impossível se torna possível. Número 11. Josué 1:9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus te chama à coragem e te garante sua presença constante em cada passo que você der. Você já se encontrou numa situação em que simplesmente não sabia o que fazer? Aqueles momentos em que algo grande, novo ou desafiador surge diante de você e o primeiro sentimento é medo, vontade de desistir. Isso é mais comum do que parece. Todos nós passamos por isso. Mas deixa eu te lembrar de algo que pode mudar completamente a forma como você encara esses momentos. Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué 1:9. Isso não são apenas palavras bonitas. É uma promessa viva, um convite a caminhar com coragem, porque você não está sozinho. Deus não diz: tente ser forte, ou se conseguir seja corajoso. Não, Ele te diz claramente: esforça-te e tem bom ânimo. É um mandamento, mas não porque Ele não entende o que você sente, e sim porque Ele sabe que você precisa de um impulso para dar o primeiro passo. Já percebeu como muitas vezes o medo nos paralisa? Queremos avançar, mas alguma voz dentro de nós sussurra: e se não der certo? E se eu fracassar? Mas Deus está te dizendo hoje: não temas, porque esse medo não tem a última palavra. A coragem não é ausência de medo, é enfrentar o medo confiando que Deus está contigo. E sim, desanimar é tão humano quanto respirar. Talvez você tenha tentado algo muitas vezes e não saiu como esperava. Talvez esteja num momento em que simplesmente não enxerga como seguir em frente. Deus sabe que isso pode acontecer. Por isso, no mesmo versículo ele diz: não te espantes, ou seja, não desista. Não deixe que o desânimo roube a chance de ver o que ele pode fazer, porque quando as suas forças acabam, a força dele entra em ação. E o que mais me toca nesse versículo é essa parte: por onde quer que andares. Isso significa que não importa se você está começando algo novo, atravessando uma tempestade ou andando por um vale escuro, Deus está com você. Não há lugar ou situação onde a presença dele não possa chegar. Ele caminha ao seu lado em cada passo, mesmo quando você sente que está andando sozinho. Pense em Josué. Ele estava prestes a liderar o povo de Israel rumo à terra prometida. Você consegue imaginar a pressão? Mas Deus não disse: boa sorte, Josué. Ele disse: eu estou contigo. E isso mudou tudo, porque o sucesso de Josué não dependia da força dele, mas da presença de Deus na vida dele. E o mesmo vale para você. Às vezes achamos que ser corajoso é algo que fazemos com nossas próprias forças. Mas a verdadeira coragem nasce da certeza de que não estamos sozinhos.
Quando você confia em Deus, encontra uma força que nem sabia que tinha. E sim, isso envolve obediência. Esforçar-se e ter bom ânimo também significa seguir o que Deus te pede, mesmo quando você não entende tudo agora, porque o caminho dele sempre te levará a algo bom. Então, o que você está enfrentando hoje? Um novo começo? Um grande desafio? Algo que te assusta? Lembre-se disso. Deus te ordena que seja corajoso, mas Ele também te dá tudo o que você precisa para ser. A presença dele vai contigo, a palavra dele te guia e a força dele te sustenta. Então, por que não dar esse passo? Confie que Deus está com você. E seja o que for que você enfrente, Ele já está no controle. Você só precisa continuar avançando. Número 12. Romanos 8:31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Alguma vez você já se sentiu como se tudo estivesse contra você? Aqueles dias em que parece que cada porta se fecha, cada passo se torna mais difícil e suas forças simplesmente não são suficientes. Mas aqui está a pergunta que muda tudo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Isso não é apenas uma frase bonita. É uma verdade poderosa que nos convida a refletir sobre quem é Deus e o que significa tê-lo do nosso lado. Deus não está apenas com você. Ele está a seu favor. Você tem ideia do que isso significa? O mesmo Deus que criou os céus e a terra, que tem todo o poder em suas mãos, está trabalhando pelo seu bem. Não importa o que você enfrente, sua soberania e autoridade estão do seu lado. Isso não significa que não haverá oposição, mas significa que nenhuma força poderá prevalecer contra você quando Deus está contigo. Quando Paulo faz essa pergunta, quem será contra nós? Ele não está negando que haverá desafios. Claro que haverá. Haverá críticas, obstáculos, momentos de dúvida. Mas o que ele está afirmando é que nenhuma dessas coisas tem o poder de te vencer, porque Deus está com você. É como se você estivesse jogando no time invencível. Não importa o quão forte pareça o adversário, o resultado já está decidido. E como sabemos que Deus está realmente comprometido conosco? Olhe para a cruz. Deus não poupou o seu próprio filho. Ele entregou Jesus por você. Se ele já fez o maior sacrifício, por que não te daria tudo o que você precisa para enfrentar as suas batalhas? O amor dele não é condicional nem limitado. É um amor que deu tudo. E isso é a garantia de que ele nunca te deixará. Pense nisso. Quantas vezes deixamos que as acusações, os medos ou as dúvidas nos paralisem? Mas quem pode acusar os escolhidos de Deus? Ninguém. Porque é o próprio Deus quem te justifica. Isso significa que não importa o que os outros digam sobre você. O que importa é o que Deus diz. E Ele diz que você é filho dele, que você está perdoado e que você tem o apoio dele. Com essa verdade, o medo perde sua força. Por que temer se Deus está com você? Não há situação, pessoa ou força neste mundo que possa te separar do amor dele. Nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o futuro. Sua posição em Cristo é inabalável, e é por isso que você pode caminhar com confiança, sabendo que não importa o que venha, Deus já venceu por você. E isso não é apenas teoria, é uma verdade que você pode aplicar à sua vida agora. Talvez você esteja enfrentando um problema no trabalho, uma relação complicada ou um sonho que parece impossível. Lembre-se disso. O Deus que está com você é maior do que qualquer oposição. Isso não significa que será fácil, mas significa que você nunca estará sozinho e que a vitória já está garantida. Então, o que você dirá a isso? Se Deus é por você, o que pode realmente te deter? Avance com confiança, agradeça a Deus por sua fidelidade e nunca se esqueça, não importa o que você enfrente, o amor, o poder e a presença dele estão com você em cada passo do caminho. Nada pode te parar, porque ele está do seu lado. Número 13.
Salmo 91, versículos 1 e 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Você não gostaria de ter um lugar onde sempre se sentisse seguro? Um refúgio onde, aconteça o que acontecer, você encontre paz, proteção e consolo? Todos nós precisamos de um espaço assim, especialmente nos momentos em que a vida parece pesada ou fora de controle. E o mais incrível é que Deus nos oferece esse lugar. O Salmo 91 declara: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Isso não é apenas uma promessa, é um convite, um chamado para fazer de Deus a nossa morada permanente. Habitar no esconderijo do Altíssimo não significa apenas visitar a Deus quando estamos em apuros. Significa viver em sua presença, construir uma relação constante e íntima com Ele. Você consegue imaginar o que seria estar em um lugar onde você se sente protegido o tempo todo, não importa o que esteja acontecendo do lado de fora? Isso é habitar nele. Não se trata de uma relação superficial ou ocasional, mas de caminhar com Deus todos os dias, confiando que Ele é suficiente para tudo o que enfrentamos. Estar à sombra do Onipotente é outra imagem poderosa. Pense em um dia extremamente quente, com o sol queimando forte e o calor se tornando insuportável. O que você faz? Procura a sombra. A sombra de Deus não apenas te protege dos perigos visíveis, mas também daqueles que você nem consegue enxergar. O cuidado dele é constante, e debaixo de sua cobertura você encontra descanso para a alma. Não importa quão forte seja a tempestade lá fora, debaixo da sombra de Deus sempre há paz. E então vem aquela declaração tão pessoal: Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Isso não é só uma afirmação genérica sobre quem Deus é. É olhar para Ele e dizer: Tu és o meu lugar seguro, Tu és a minha força, eu confio em Ti. Falar essas palavras não apenas reafirma a nossa fé, fortalece nosso relacionamento com Ele. Quando declaramos quem Deus é na nossa vida, nossa confiança cresce e nossas preocupações diminuem. O Salmo 91 nos lembra que a proteção de Deus não se limita a um tipo específico de problema. Ele promete nos livrar de perigos que nem conseguimos enxergar, de armadilhas ocultas, de adversidades que parecem inevitáveis. Isso não quer dizer que nunca enfrentaremos dificuldades, mas sim que nunca estaremos sozinhos nelas. A proteção de Deus não cuida apenas do nosso corpo, mas também guarda a nossa mente e o nosso coração em meio ao caos. Mas o que isso significa na prática? Significa que, em vez de correr para soluções passageiras quando tudo sai do controle, podemos correr para Deus. Nos momentos de ansiedade, incerteza ou medo, podemos escolher confiar nele e buscar sua presença. Isso exige uma decisão intencional. Habitar em Deus, priorizar a comunhão com Ele acima de todas as outras coisas. E aqui está o mais lindo. Quando fazemos isso, experimentamos uma paz que vai além do entendimento humano. Uma paz que acalma a alma. É aquela certeza profunda de que, independente do que vier, você está debaixo do cuidado de Deus, debaixo da sombra dele. E isso te permite avançar com confiança, mesmo quando você ainda não tem todas as respostas. Então, se hoje você se sente cansado, sobrecarregado ou inseguro, eu quero te convidar a habitar na presença de Deus. Ele não é apenas o Deus dos outros, Ele é o teu Deus. Faça dele o teu refúgio, a tua fortaleza. Confie que debaixo da sombra dele você encontrará tudo o que precisa. Ele está ali, te esperando, pronto para ser o teu lugar seguro em cada passo do caminho. Número 14, Efésios 6, versículos 10 e 11.
Quanto ao mais, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A vida, às vezes, parece mesmo uma guerra. Dias em que cada passo à frente exige um esforço enorme, como se algo ou alguém estivesse tentando nos impedir de avançar. Mas aqui está a boa notícia. Você não precisa enfrentar tudo com suas próprias forças. Em Efésios 6, Paulo nos entrega uma chave poderosa. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E logo em seguida ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Deus não apenas reconhece que enfrentamos batalhas, Ele também nos equipa para vencê-las. A primeira parte é essencial: fortalecer-se no Senhor. Isso significa depender totalmente do poder dele, não do nosso. Já percebeu como muitas vezes tentamos lutar com as próprias forças e acabamos esgotados? É porque não fomos criados para lutar sozinhos. A força que Deus oferece não é limitada nem passageira. É sobrenatural, perfeita e sempre disponível para quem confia nele. E é aí que entra a armadura de Deus. Pense nela como um equipamento desenhado especificamente para te proteger e te ajudar a lutar. Essa armadura não é simbólica, ela é real no âmbito espiritual. Cada peça tem um propósito. Mais adiante no capítulo, Paulo menciona o cinturão da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Não são apenas palavras, são ferramentas espirituais, dadas por Deus para te ajudar a resistir aos ataques do inimigo e enfrentar os desafios da vida. E por falar no inimigo, é fundamental entender contra quem estamos lutando. Paulo é claro: a nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, não é contra pessoas, é contra forças espirituais do mal. E isso é fácil de esquecer quando os problemas parecem tão físicos e tangíveis. Mas existe uma realidade espiritual em ação, e por isso precisamos de armas espirituais. Não dá para lutar com habilidades humanas contra um inimigo invisível. A armadura de Deus não é algo que você veste uma vez e esquece. É um hábito diário, como se vestir pela manhã. É uma decisão consciente de se equipar com a verdade, a justiça, a fé, a salvação e a palavra de Deus. Sim, isso exige disciplina, mas também nos dá uma confiança imensa. Quando você sabe que está equipado, não importa o tamanho do desafio, você pode enfrentá-lo com coragem. E aqui está a parte mais maravilhosa: você não está sozinho nessa batalha. Deus não só te dá a sua armadura, Ele também te dá a sua presença. Você está lutando com o respaldo do Criador do Universo. Além disso, a comunidade de fé que nos cerca é um apoio vital. Juntos, como corpo de Cristo, podemos nos animar, orar uns pelos outros e permanecer firmes nos momentos mais difíceis. A oração também tem um papel essencial. Ela é como um canal direto de comunicação com Deus. Quando você ora, reforça seu espírito, alinha seu coração com a vontade de Deus e permite que o poder dele flua através de você. Nunca subestime o poder de uma oração sincera no meio da batalha. Por isso, hoje eu quero te convidar. Vista-se com a armadura de Deus. Não espere o dia mal chegar. Faça disso parte da sua rotina diária. Lembre-se, você não está sozinho. Você já tem tudo o que precisa para resistir e vencer. Fortaleça-se no Senhor. Vista-se com sua armadura e avance com confiança, porque com Ele nenhuma batalha é grande demais. Deus está contigo, em cada passo. Número 15, Provérbios 21:31. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Todos nós sabemos o quanto é importante se preparar, certo? Fazemos planos, estudamos, trabalhamos com dedicação, organizamos cada detalhe e colocamos todo o nosso esforço para que tudo saia como desejamos. Mas você já fez tudo isso e, mesmo assim,
As coisas não aconteceram como você esperava. Isso pode ser profundamente frustrante, não é? E é justamente aí que entra a poderosa verdade de Provérbios 21:31. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Esse versículo nos lembra que, por mais essencial que seja a nossa preparação, o resultado final sempre está nas mãos de Deus. Preparar o cavalo para a batalha representa fazer a nossa parte, ser responsável, diligente, comprometido em tudo o que fazemos. Se você tem um sonho, um projeto ou um objetivo, claro que precisa trabalhar por ele. Deus não nos chama à passividade nem ao comodismo, como se tudo fosse acontecer magicamente. Mas aqui está o equilíbrio. Mesmo quando nos esforçamos ao máximo, precisamos reconhecer que não depende só de nós. A vitória vem de Deus, e essa verdade nos liberta de um peso enorme. Não quer dizer que o nosso esforço é inútil, mas sim que ele tem um limite. Existem fatores fora do nosso controle. Circunstâncias imprevistas, decisões de outras pessoas e até nossas próprias limitações. E é justamente nesses pontos que Deus entra em ação. A soberania dele vai além de qualquer coisa que possamos fazer. Confiar em Deus é reconhecer que Ele está no controle total. E isso traz uma paz imensa. Você já percebeu como esse equilíbrio entre ação e confiança muda tudo? Não se trata de dizer, vou deixar tudo nas mãos de Deus e não farei nada. Também não é pensar, tudo depende de mim, e se eu falhar, tudo está perdido. Deus nos chama a colaborar com Ele. Fazemos a nossa parte com fé, mas descansamos no poder dele para o que está além da nossa capacidade. Pense na sua própria vida. Talvez você esteja envolvido em um projeto importante, enfrentando um desafio na família ou perseguindo um sonho que parece impossível. Esforçar-se e planejar é essencial, mas também é essencial orar e buscar a direção de Deus. Quando fazemos isso, alinhamos nossos planos com a vontade dele, e nosso coração encontra descanso, sabendo que ele tem o melhor plano. E quando a vitória chega, é importante lembrar de onde ela veio. Às vezes, quando conseguimos algo grande, o orgulho se infiltra e nos faz pensar que foi só pelo nosso esforço. Mas ao dar a glória a Deus, reconhecemos que foi a mão dele que abriu as portas, deu forças e nos levou até lá. Isso nos mantém humildes e também aprofundamos nosso relacionamento com ele. Agora, se as coisas não aconteceram como você esperava, confie. Às vezes, os resultados que esperávamos não vêm porque Deus tem algo melhor reservado. Essa é a soberania dele em ação. Podemos descansar nessa certeza. Depois de fazermos a nossa parte, Deus fará o que é perfeito, no tempo certo. Então hoje, eu quero te encorajar. Continue alistando seu cavalo. Trabalhe com excelência. Planeje com sabedoria. Mas não se esqueça de que no final, a vitória vem do Senhor. Faça a sua parte e deixe o resto nas mãos dele. Ele sabe o que faz e o plano dele é sempre o melhor.